Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Papo Musical, o podcast em oferecimento da escola Método Musical. Se você quer aprender a cantar, tocar um instrumento musical, você precisa conhecer a Método Musical. Estou deixando aqui no link deste vídeo, na descrição, o link para você entrar em contato com a gente e agendar uma aula experimental, vem conhecer a escola. Hoje temos um convidado muito especial aqui. Ele é psicólogo, ele é pianista, já fez aulas de canto também, né? Também. E vai ajudar nós a entender as conexões do cérebro com a música. Eu estou aqui com o Thiago Campoli. Tudo bem, Thiago? Tudo certo. Muito obrigado aqui, Thiago, pelo convite. Muito bom estar aqui. Que bom. É uma alegria muito grande trazer você pela... Né, a gente vai conversar sobre a psicologia em relação à música. Então, é uma alegria muito grande poder apresentar isso para o nosso público. E ainda mais de você, que é nosso aluno de piano, que está no dia a dia lá na escola, também já foi de canto. Então é uma satisfação incrível ter você aqui, Thiago. Muito obrigado. Pessoal, mais um recadinho para quem está nos assistindo através do Spotify, nas plataformas de áudio, saiba que você pode assistir esse episódio com imagens através do nosso canal no YouTube. Aproveita lá, se inscreve, ativa as notificações, dá uma força pra gente lá, pra gente continuar produzindo mais conteúdos como esse pra você. Tiagão, vamos lá. Você é de Londrina aqui mesmo? Sempre foi daqui? Sim. Nasci aqui em Londrina. Nasci em 94. 94. Tenho um interesse, né, de poder explorar outras cidades, tudo, mas Londrina tem meu coração. Eu sempre gosto dessa cidade, sempre gostei dessa cidade. Não conseguiu ainda se desapegar para... Eu já pensei em alguns projetos ao longo da vida, assim, antes, né, de fazer um estudo, um doutorado, tudo, assim. Pensei em São Paulo, tudo, mas quando eu visitei São Paulo, aí eu voltei e falei, nossa, Londrina é a melhor cidade do mundo. Eu não sei se você sabe, mas eu sou paulista, né? Eu sou... Como é que é viver lá? Cara, eu não gosto. Não é que eu não gosto, né? Minha mãe ainda mora lá e tal, mas eu acho que pra gente, assim, classe média, aí é muito pesado. São Paulo é uma carga horária, é uma correria muito grande, você não tem tempo pra nada. Sim. E aqui em Londrina é gostoso porque eu saio lá da escola 6 horas, 6h15, 6h10 eu tô em casa, então isso, a qualidade de vida... Totalmente diferente, né? E se a gente esticar um pouquinho mais lá pro Rio, o pessoal fala que aqui, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande é Europa. Eu não sabia. Já ouvi falar bastante. A experiência que eu tive lá, nossa, eu pegava o metrô, eu fazia uma pós-graduação lá, né? E aí eu pegava o metrô, assim, questão de... levava 1 hora pra chegar, e falava, meu Deus, em 1 hora dava pra fazer muita coisa da minha vida, sabe? Exatamente. Então, bom, mas que bom que estamos por aqui tendo esse papo, né? Thiago, eu gostaria de saber, assim, da área, a gente vai conversar muito sobre isso, mas sobre a sua formação em psicologia, porque eu imagino que tenha várias vertentes e tal, e você tem uma especialidade que você seguiu, como que é? Certo. Então, eu sou formado em psicologia pela UEL, e realmente, dentro da psicologia tem várias abordagens que a gente fala, né? E ao longo do curso você vai se identificando, vai escolhendo uma abordagem, e a abordagem na época ali que eu escolhi é a abordagem comportamental, né? Então, eu sou formado em psicologia, aí depois da parte ali dos estágios, tudo, eu já entrei no mestrado, que é um mestrado em análise do comportamento. Então, eu fiz o mestrado dentro da abordagem comportamental também, né? E depois disso, eu entrei no rumo da estatística, fiz uma pós-graduação em estatística e depois uma formação em neuropsicologia. Estatística, matemática, é isso mesmo? Matemática total, né? Dentro da psicologia. E geralmente o pessoal da psicologia fala assim, eu escolhi psicologia por não ter matemática, né? E aí, mas eu gostei tanto da parte, assim, acadêmica, científica, e aí eu vi a necessidade de poder entender melhor, me formar melhor em relação a essas questões relacionadas à estatística mesmo, dentro da área. E aí eu fiz uma pós-graduação na área. Não sabia nem da existência, assim, dentro da psicologia teria um ramo, assim, de estatístico, né? Tanto é que esse ramo de estatístico e psicologia a gente chama de psicometria, que é o estudo da estatística aplicado também à psicologia, né?
E aí a gente consegue, né, desenvolver testes, desenvolver estudos, né? Quando a pessoa fala assim, foi estatisticamente significante, né? Então, dentro da psicologia, é muito importante a gente saber disso para entender os efeitos das intervenções, né? Se a gente tá dando certo ou não tá dando certo, vamos dizer assim. Então, eu fiquei com muita necessidade disso, e aí eu fiz uma pós-graduação. E, cara, foi difícil. E Foi complicado. imagino, olha só, pessoal, Ó, perdi cabelo ali. que rico que vai ser esse episódio, hein? E tem a ver, por exemplo, você gosta de. Entrou na área de estatística, tem a parte da matemática, Uhum. e tem um pouco a ver com o seu gosto de música também? Olha, tem uma banda que sempre me acompanhou, assim, desde a infância. É o Linkin Park. Nossa, Ah. cara, tipo, na infância, adolescência. E semanalmente eu ouço essa banda, assim, sabe? Então, música sempre foi presente na minha vida. E também a curiosidade foi sempre muito presente. Então, eu acho que, vamos dizer assim, uma intersecção, uma coisa que une tanto esse conhecimento científico que eu tenho com música é a curiosidade, né? Hum. Então, quando eu ouvia Linkin Park, eu queria saber a história do cantor, eu queria saber da banda, eu queria saber onde tocaram. Então, eu tinha muita curiosidade para saber, assim, das coisas, né? E então eu sinto que a curiosidade é uma coisa que define bem, assim, para mim, porque se uma coisa me interessa muito, como por exemplo a estatística, eu sou muito curioso e vou atrás e procuro entender. Muitas vezes eu não consigo entender. Por exemplo, de estatística até hoje tem coisa que eu não consigo entender muito bem. Não Mas a gente continua tentando, vai né? tentando, né? Vai descobrindo. Então, você falou que a música te acompanha desde da sua Vixe, infância. total. E você teve alguma inspiração dentro de casa, alguma influência? Hum. Como que foi? Meus pais, eles não tocam instrumento, assim. Meu pai arranha no violão, ele sabe fazer um mi, um sol, um lá Um chá ali. com pão ali. Tocar uma música ou outra, assim. Mas eu acho que, assim, a música, ela sempre foi presente na minha vida, no sentido, assim, de sempre estar ouvindo e gostando muito assim, de música, de forma geral. Mas eu acho que a coisa começou a ficar mais sólida, assim, na minha vida, no momento em que eu participava muito da igreja, muito de grupo de oração. E aí a coisa foi tomando mais sentido, vamos dizer assim, né? Sim. Tanto é, Thiago, que tem, vamos pensar assim, o ponto inicial, vamos dizer assim, uma das coisas mais marcantes pra mim na música. Foi quando, eu acho que foi o aniversário ou o Dia das Crianças, alguma coisa assim, que minha mãe e meus pais chegaram e falaram assim, olha, a gente vai dar uma coisa pra você e pro seu irmão, né? E meu irmão escolheu um computador. E eu escolhi Hum. um teclado na época, né? E eu Nossa. não sabia tocar teclado nem nada, assim, eu queria o teclado. Era um Sim. Yamaha. E esse teclado, cara, na época era muito massa esse teclado. Mais ou menos a idade, você não lembra quanto você tinha? Cara, eu acho que uns 11, 10, 10, 11 anos. por aí. Meu irmão já tinha uns 12, eu acho. Eu tava na adolescência. E eu escolhi esse teclado. E não sabia tocar, então a coisa ficava, assim, na minha casa um pouco avulsa. Mas o teclado, ele tinha teclas que ele piscava sozinho. E aí você Ah, colocava a música lá e ele te ele te auxiliava auxiliava. com a tecla piscando. Aí foi aquilo, cara. Eu comecei a gostar, né? Eu lembro que tocava For Lizzy nesse teclado, né? E aí eu tocava ali a música e ele ensinava o tempo certinho. Então, assim, era um baita teclado para dar início, né? Sim. Só que na época, né, eu via o teclado e via o meu irmão com o computador. Eu falava, caramba, será que eu escolhi errado? Pô, o computador é legal, né? Deixa eu usar um pouco o Deixa eu usar seu um pouquinho, aí, né? tá? Pô. Mas aí, bom, eu comecei aí, né, no teclado. Aham. E aí depois, na igreja, eu comecei para outros instrumentos, né? Fui para bateria, fui para o violão. E aí eu fui para outros Ah, instrumentos. essa parte eu não sabia, não. É, Mas você toca, então, violão, bateria, você é sim. multi-instrumental, então. Não significa que eu sou, Instrumentista. não significa que eu sou bom, mas Hum. eu tento ali. Eu fiz 2 anos de bateria. E o violão, eu gostava muito, assim, né? E aí, cara, eu aprendi sozinho o violão. Violão se tira sozinho. Eu via as pessoas tocando na igreja, e aí eu fazia muita pergunta. Eu falava, por que você tocou essa nota? Ah, mas por que depois dessa nota veio essa nota? E aí,
conforme eu ia vendo as pessoas tocando e também, né, o Cifra Club ali do site e tudo mais, eu via as notas, via as cifras, e aí eu fui aprendendo, assim, vendo e experienciando ali o violão. Olha que legal. Não é fácil, né? Porque, É, olha, eu atendo lá bastante pessoas, né, e tal, e muita gente tenta começar assim e acaba se frustrando, não consegue. é, Muita gente, né? E aí você conseguiu, eu fiquei muito frustrado durante um bom um bom período tempo. também. também. Cara, pestana, quando veio a época da pestana, assim, doía a mão, né? O violão que eu usava é um violão de aço ainda. Então, acabava que, realmente, é bem frustrante. Até um ponto, assim, do tipo... Eu só reproduzia, né, o que eu tava vendo. Eu não entendia o que eu tava vendo. Então, acabou que eu fiquei muito, assim, de reproduzir as coisas, não tocava. Se alguém perguntava, por que Ah, que você fez essa nota? Eu falava, não sei, é porque é tá aquela aí. questão assim, né? Mais decorada, né? Você É, decorou ali a nota, a posição dos dedos, exatamente. executa e tá tudo certo. Exatamente. Entendi. Ô, Thiago, é um ponto, poxa, interessante, assim, inclusive entre as pessoas que a gente está recebendo aqui no Papo Musical, é esse papel da igreja, cara. Uhum. Acho que, assim, para Importante, né? mim, assim, ele predomina a questão de despertar esse Sim. gosto pela música, essa vontade de aprender a cantar ou tocar um instrumento, como a instituição igreja ela tem esse papel fundamental nisso. Nossa, importantíssimo, né? Porque além da questão espiritual que, né, que envolve ali, eu sinto também que tem uma questão que a gente se sente muito mais participativo, né? Eu lembro de situações assim que as pessoas falavam, puxa, tem alguém que toca violão hoje? E, cara, era muito massa ser, tipo, Eu toco. eu toco, Ah, mas, legal. mas não pelo palco que tem ali, mas por estar ajudando, Por servir, né, de por alguma servir. forma, a igreja. É. E isso eu acho que é muito legal. E o quanto que também, né, as amizades dentro da igreja, elas ajudam em termos de continuar incentivando, estimulando, né? Eu tinha 2 amigos na época que eles sabiam muito de violão. E aí eu enchia de perguntas. Então, meio que foi passando informação, conhecimento ali, e as coisas funcionaram muito bem nesse sentido. Então, eu também acho, a igreja é um baita lugar, é um início ali de uma parte muito legal para se desenvolver em termos de musicalização. Legal, legal. E você tem alguma lembrança marcante da sua infância, da sua juventude que você viveu com relacionado à música? Sim, eu acho que a primeira foi essa questão do teclado, né? O teclado, Certo. ele foi um pontapé muito grande, assim, para dar início ao gosto musical, né? O segundo, eu acho que foi o mais marcante, Thiago, foi, né, que eu tava, né, aprendendo violão sozinho, né? E aí eu lembro que meu pai tinha um violão do meu avô, muito, muito antigo, assim, e que, poxa, as notas saíram, assim, com muita dificuldade. Aham. E aí eu lembro, Thiago, de um dia do meu pai, ele trabalhava, né, num lugar, e aí ele falou que tinha uma pessoa lá que estava descartando um violão. Só que o violão, cara, tava com a parte da frente quebrada e o braço deslocado, né? E Nossa. aí eu lembro do meu pai, eu tenho muito vivo essa memória, do meu pai saindo do carro com o violão arregaçado, assim, e falando, olha o que eu trouxe pra você. Tipo, E felizaço e feliz aí eu tal. também, fiquei muito Aham. feliz com aquilo, porque, tipo, é, sabe, não é pelo em si o instrumento, né? Mas por tudo aquilo que significa ali, Sim. sabe? E vendo meu pai trazendo violão, todo quebrado, tudo, e falou assim: ó, fica tranquilo, que a gente vai levar no luthier, né? Sim. Pra arrumar ali o violão. E aí passou um negócio, uma cola ali, né? Uma cola super forte, inclusive. É, e aí eu comecei a tocar o violão com aquele violão, né? E foi interessante porque, como o violão estava meio deslocado, as notas que eu comecei a gravar na minha cabeça foram as notas daquele violão. Então, o mizinho ali, ele tracejava. E aí, Ah, aquilo ficou por anos, né? ficou diferente Tracejando. do som. Normal, de um violão Aham. normal, né?
Mas aquilo foi muito significativo, porque não é sobre o violão ali, né, o Não. instrumento, mas todo o significado que tem ali por trás, né? É aquilo que a gente vem trabalhando aqui, né? Não é sobre música Aham, apenas, né? É a transformação, o impacto, né? Que tá na sim, memória, né? No é. dia a dia. Fica uma memória afetiva em relação Isso. ao. Foi uma memória afetiva que criou ali. A gente nem sabe quando se cria, né? Mas tava ali, né? Tava ali, e Naquele momento. permanece aí bem vivo até hoje, É, né, Tiago? Muito legal. É, com- na- você tocou violão, bateria e tal. O piano, ele entrou. aham, Tá certo que o seu primeiro instrumento você ganhou o piano, mas não foi ali que você começou, né? Foi é. através do violão. Como que ele surgiu? Como que. Uhum. Enfim, que momento que você começou a tocar ele e tal, entendeu? Depois do violão ali, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre teoria musical, lendo coisas da internet, assim, tudo. E aí, conforme eu fui aprendendo mais sobre a teoria musical, eu comecei a ouvir outros gêneros musicais também, né? Então, comecei a gostar mais de música clássica, comecei a gostar mais de músicas instrumentais, né? E aí, eu ouvi algumas músicas e eu pensava assim, cara, seria muito massa poder tocar essa Tocar música, a essa. experiência de tocar aquilo. Sim. Então, tem uma música que eu gosto muito, que todo, todo mundo que me conhece sabe que tem um piano do lado, eu vou tocar essa música, não importa qual, não importa, né, onde. É uma música de uma trilha sonora de um filme chamado O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Amélie Poulain. É a trilha sonora, a música principal do Certo. filme. E, cara, a primeira vez que eu vi essa música, vi o filme ali, eu gostei muito. Eu falei, cara, eu queria muito poder tocar Tocar essa essa música. música. E aí, quando eu aprendi a tocar, aí também Foi uma realização. foi muito massa. E você aprendeu a tocar sozinho ou você já tinha começado a fazer aula? Nesse momento, eu fazia aula em outros lugares. Eu fazia aula ou com uma pessoa independente, um músico independente ali, ou eu fazia um tempo numa escola ou outra, nesse E, sentido. Então, eu lembro que eu comecei a tocar um pouco, e aí eu aprendi a música, aí eu falei, cara, tem como eu eu vou realmente. conseguir chegar, né? Tem como. Tipo, é Aham. muito legal você ouvir a música e poder executar a música da mesma forma e, sim, poder aquilo estar presente na sua vida, né? E aí, a partir disso, aí o piano se estabeleceu, no sentido de ouvir outras trilhas sonoras, outras músicas clássicas e poder realmente tocar ali. A minha paixão é trilha sonora, assim, poder tocar música de trilha sonora. Legal. O Lucas comentou comigo esses dias mesmo Aham. sobre você, né? E ele falou que você trouxe um. Vocês começaram a trabalhar um estilo novo, se eu não me engano, é jazz ou blues. Sim, sim. Nossa, Que você difícil. já tá passando É, por esses gêneros e tal, e parece que trouxe uma nova empolgação pra você, o sim. que ele foi o feedback dele. Cara, sim, tipo, o jazz e o blues ali tá sendo um desafio muito grande, porque, nossa, precisa estudar muito, precisa entender muito sobre música, assim, e precisa sentir a música de uma forma, assim, bem. É um outro movimento que se faz mesmo. E o Lucas tá me ensinando muito isso, no sentido de a distinção ali de ouvir música e escutar música, ouvir música e sentir a música, né? Ele dá várias dicas, assim, ele dá várias pistas para eu começar a ter vamos dizer, esse autoconhecimento musical, sabe? Do Certo. tipo, como essa música me afeta no sentido de sentimento, no sentido de o que que o autor estava tentando dizer, né, em um compasso Isso ali. que é incrível, né, É, cara? Isso é legal. e sabe o que foi um diferencial pra mim ali no método musical, Thiago? Eu lembro do primeiro dia que eu tava com o professor Gustavo. E aí, como eu tenho essa parte, né, de. Eu aprendi violão sozinho e teoria musical ali, ficaram muitas lacunas, né? Então, assim, eu não tive um conhecimento formal ali, do tipo, Certo. né, da onde vim, pra onde vai, coisas assim. E aí o Gustavo sentou no primeiro dia e falou assim, cara, o que que você sabe? Eu falei, cara, ó, eu sei um pouco de escala, eu sei um pouco disso, um pouco daquilo. Ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte. Ele pegou o sumário dos livros e falou assim, aonde você parou? Onde você acha que você parou aqui?
Aí eu fui vendo, né, eu achando que eu já estava na intermediário, avançado, né, as pessoas, a gente acha que, né, de vez em quando tem um conhecimento, É, né, e aí ele pegou e eu estava no básico ali, e aí ele falou assim, olha, como que tá o teu conhecimento, ele perguntou, né, como que tá o teu conhecimento de escala menor, né? Eu falei, conheço isso, aquilo, ó, vamos aprofundar na escala menor. Então, do sumário ali, eu tava no finalzinho do básico, né? Eu tava quase no intermediário ali. A gente começou pelo finalzinho do básico, as escalas menores e modo grego, né? E aí, o modo grego eu já não sabia. Então, foi muito legal porque a escola, talvez o Gustavo sem saber, ele trouxe o nivelamento, ele falou, ó, isso tudo você sabe, não vou ficar repassando pra você, daqui pra frente a gente vai e olha aprender. só, na verdade, ele aplicou isso que é o que nós fazemos lá, né? O que a gente não... poxa, eu acho muito ignorar tudo que a pessoa trouxe Sim. de bagagem e falar, não, a partir vamos começar do zero e começar tudo de novo. Eu Uhum. acho, Que motivação, né? Pode pegar a poxa vida, motivação da né? pessoa, Não, né? você não sabe nada. Não, a Uhum. pessoa tem conhecimento e a gente precisa aproveitar isso. Sim. E pelo tanto que ficou faltando, também talvez até te surpreenda, mas o modus grego Uhum. no módulo básico de piano, o Lucas, por exemplo, quando entrou, se surpreendeu. É? Falou, nossa, já aqui no básico, já tem modos gregos no básico. Uhum. Cara, isso não é tão básico. E então você estava, né, já Aham. estava intermediário. Já posso considerar, né? Já dá para considerar. Mas que legal. E você fez também um mini curso de canto, né? Sim. Como que foi a experiência de cantar? Foi muito boa. Porque, Foi legal? Eu acho que como essa parte da psicologia, né, tá tão em volta na minha vida, eu acho que um dos processos que eu tenho é muito do automonitoramento. O que significa, né? No sentido assim, como que a música acontece dentro de mim, em termos de sentimento, né? Tem uma hora ali que o cantor ele coloca um pouco mais de ênfase, né, numa parte emocional, né, alguma Poxa, coisa isso eu acho assim. legal, cara. As interpretações. Isso. Então, a experiência que eu tive ali com o professor Vinícius foi muito bacana nesse sentido, porque foi um convite para esse autoconhecimento, para essa parte, né? E também, pensando de forma técnica, assim, de poder descobrir de como isso funciona no meu corpo. E a gente sempre tem a impressão, né? Puxa, eu não vou aprender. E, cara, realmente dá pra aprender a cantar Dá pra mesmo. aprender, né? E, olha, assim... Mesmo aparentemente... tipo, muitas vezes eu ficava pensando, pô, será que eu tenho a voz do canto, né? E muitas vezes envolve um processo de interpretação, adaptação, né? E foi muito legal, porque o professor Vinícius, ele estimulava exatamente isso. Tipo, a tua voz não tá certa ou errada nesse sentido. É a tua voz, então é a forma como você lida com ela, né? E você passou a ver, né, ou sentir, a ter uma relação melhor com a tua voz? Porque, por exemplo, Sim. se eu ouço a minha voz, puxa, eu acho ridícula, cara. Não, Isso mudou? Mudou, porque é interessante isso, porque antes dessa experiência, a gente não tem muita experiência de estar julgando a nossa própria voz, né? E depois disso, a gente começa a perceber, e eu acho que esse lado da psicologia me ajuda muito, porque isso se torna um ponto de curiosidade e interesse. Então, tipo, opa, eu tô percebendo que eu tô me julgando, pô, eu tô achando que eu tô com a voz errada e coisas do tipo. E, na verdade, no fundo, são pensamentos que a gente tem. E tudo bem a gente ter esses pensamentos, mas não significa que eles são verdadeiros. Então, eu comecei a perceber que, no fundo, a forma como eu lido com a minha voz, nesse sentido, é uma forma de eu entender melhor como eu posso lidar com esses meus pensamentos, entende? Então, Entendo. é um pouco, não sei se complexo nesse sentido, mas é um convite de um autoconhecimento nesse sentido. E eu acho que se todo mundo estiver aberto a esse, né, a esse convite, vira uma experiência muito agradável. Do tipo, puxa, eu tô percebendo que eu tô me julgando e talvez não precise de tudo isso, entende? Exatamente. Mas é muito E interessante. eu acredito também que vale para outras situações, né? Isso que você falou me fez recordar de um processo que foi apresentar o recital para mim. Como foi? Esse processo, ele foi o seguinte, eu até fiz 2 ou 3 meses de aulas de teatro. Porque, cara, não tinha, né? Você já tá há alguns anos, eu nunca tinha apresentado o recital, né? Sim. E ainda fiz uma apresentação lá bem mesmo.
aparecendo ali, dando um recadinho e saindo, né? E aí a professora do teatro falou que, assim, quando a gente começa a falar ali, é algo que atrapalha a gente é já imaginar que as pessoas que estão te ouvindo já estão te julgando, já tá achando Aham, você ruim, exato. e etc, etc. Então você coloca esse pensamento na sua cabeça, aí aquilo que você precisa viver no presente, que é mandar a sua mensagem, já embaralha tudo, você já se Sim, perde, de repente, através um nervosismo. Então existe, né, essa questão de você se controlar aham, para não deixar esses pensamentos de que as pessoas estão te julgando, que tá achando o seu discurso sim, horrível e tal, né? Manter que na maioria das vezes a gente está enganado, né? isso. A sua mensagem nem chegou ainda, como é que a pessoa... Como é que a pessoa já tá julgando você, né? É, então mas assim, só passa a ter clareza se tiver, né? Para mim, por exemplo, Aham. foi a partir do momento que tem uma profissional ali que me falou. Sim, E que colocou aquilo, fez eu entender aquilo, daí, assim, mesmo assim a gente fica nervoso, é, foi o meu caso e tal, mas passa a entender melhor, né? sim. Você sabe que, né, na parte clínica, assim, tem uma prática que a gente faz, Thiago, que se chama mindfulness. Mindfulness é a habilidade de estar atento, estar prestando atenção, né? E quando a gente estimula essa prática com os pacientes, a gente estimula na observação que eles consigam observar os próprios pensamentos e sentimentos dentro de um contexto, sem julgar, né? Ou Hum, tentando evitar julgamentos. E é muito interessante isso, porque somente com essas experiências a gente começa a perceber como a nossa mente funciona nesse sentido, né? E aí, tendo essa experiência do canto nesse sentido, eu não fiz nenhuma apresentação ainda, ainda não fiz nenhuma apresentação. Mas eu aposto que se eu tiver uma apresentação, terão esses pensamentos. E a questão é, o nosso papel não é eliminar esses pensamentos. É como a gente interage com eles e que ações a gente pode ter que vai em direção a valores que são importantes na nossa vida. Por exemplo, hum, vou imaginar que eu quero ser um cantor muito dedicado, né? Puxa, eu preciso lá treinar e tudo mais. E aí pode ter pensamentos que do tipo, pô, eu tô fazendo errado, eu tô fazendo, não tô me dedicando o que eu deveria, né? E a questão aqui não é propriamente eliminar esses pensamentos, mas que ações eu posso ter que vão em direção a esse valor, ao seu... a ser essa pessoa, né? Entendi. Então, assim, o processo ali com o Vinícius, o processo, né, com o Lucas, com o Gustavo, são processos que eu acho que eles equilibram muito bem a parte técnica com a parte emocional ali também. Então, são professores Ah, ali que conseguiram, assim, toda aula é uma experiência muito, muito, muito interessante nesse sentido, nesse convite. legal. E nesse processo, né, esse trabalho com esses pensamentos, você acredita que a segurança trazida pelo conhecimento mais profundo Uhum. tem reflexo? Quanto mais a pessoa souber do conteúdo, vamos dizer assim, Thiago, Isso. é, olha, é interessante essa pergunta, porque a gente tem uma certa percepção de que quanto mais conhecimento eu tiver, quanto mais aí, né, eu tiver de conhecimento, mais seguro eu vou estar. E beleza, pode funcionar para algumas pessoas, mas para outras pode ser uma armadilha, né? De que ela possa estar tentando, vamos dizer assim, criar um estado de segurança ou controle de algo que ela muitas vezes a gente Tentando não alcançar tem. uma perfeição que, de Isso. repente, um nível que... Do tipo, nossa, eu preciso, vamos dizer assim, lógico que estudar música é muito importante, mas eu preciso decorar a música para não ter nenhum erro e coisas do tipo. E talvez no processo de subir ao palco, de estar apresentando, a gente não vai ter controle é o que a gente chama de Exatamente. controle de todas as variáveis, né? Então, de uma certa forma, eu acho que vamos dizer assim, envolve um processo de flexibilidade no sentido de coisas que eu posso ter controle e eu posso, né, gerenciar, e de coisas que eu preciso totalmente abrir o controle, eu não vou conseguir gerenciar, e lidar com essa incontrolabilidade, E né? me entregar ali para a situação. Exato. E isso envolve um estado de vulnerabilidade, um estado de emocional também muito forte, né? Então a pessoa
ela vai sentir coisas, ela vai pensar, né, muitas coisas. Então, a forma como as pessoas lidam com a incontrolabilidade é muito importante também. Porque, basicamente, eu acho que a gente tem mais... a gente tem menos controle das coisas que a gente acha que tem. Que a gente acha que tem, é verdade. Legal. Thiago, vou chegar num tema aqui que eu tô até ansioso para falar com você, né? Que é a nossa segunda parte aqui, sobre psicologia, neuropsicologia Sim. e a música, Sim. né? E uma pergunta, essa eu tô bem querendo saber. O que acontece, né, no nosso cérebro quando nós ouvimos ou tocamos música? Legal. Eu gosto muito de... tem vários artigos, e um artigo que eu gostei bastante, que é The Music in the Brain, né? A música no cérebro, né? E esse artigo explora a questão da melodia, do ritmo, da harmonia acontecendo no cérebro. E uma metáfora que eu, né, lendo o artigo, assim, que eu acho interessante, vamos pensar o cérebro como se fosse luzes de pisca-pisca de árvore de Natal, né? Então, quando acontece um estímulo, como o estímulo musical, é como se o nosso cérebro ele acionasse áreas, né, como se fosse um enfeite de um pisca-pisca de árvore de Natal, que fosse sendo ativadas em diferentes áreas do cérebro, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ou até mesmo algumas aqui, outras ali, intercaladas, né? Então, pensar que a música atinge o cérebro e atinge como um todo, na verdade, a gente perde um pouco de vista essa questão de redes que nós temos, né? Então, como que a música, vamos dizer assim, entra no cérebro, né? Primeiro, né, dos nossos canais auditivos, tudo. E aí, ela chega numa parte que se chama córtex auditivo primário, que é a parte que recebe esse estímulo musical, né? E a depender da frequência ali, do som, ali mesmo, ele é estimulado de diferentes áreas, né? Tem áreas mais agudas, mais graves. Então, a depender da frequência do som, já ativa diferentes áreas ali do córtex auditivo primário, né? Mas até aí, Thiago, vamos dizer assim, o nosso cérebro recebe a informação. Só que o que eu acho mais interessante a partir daí, e lendo esses artigos, tudo, o que vamos dizer assim, né? O que a pessoa gostaria de saber a partir disso? Porque é o seguinte, como ela aciona diferentes redes do nosso cérebro, tem como acionar a rede emocional do cérebro, a música como uma memória afetiva. Tem como a pessoa falar assim, mas eu gostaria de entender um pouco melhor de como a música afeta a parte motora. Opa, já é uma outra rede que vai sendo acionada. Ouvindo a música, aciona a parte motora também. Então, na parte ouvindo ali, não aciona a parte motora, mas a parte de execução da música, aí aciona a parte motora. Certo. A questão que fica é no sentido assim, a partir dessa estimulação musical, qual que é o interesse que as pessoas têm a partir da estimulação musical no cérebro? Porque se uma pessoa falar assim, puxa, eu gosto de música porque a música me faz lembrar muitas coisas. Opa, então tá acionando provavelmente uma rede que se chama sistema límbico, que é a parte de emoções, a parte de memórias. Então, a informação musical, ela vai ser distribuída no cérebro, ela vai ser gerenciada a partir de como também o que a gente vai fazer com ela, né? Entendi. Então, eu posso estar ouvindo a música e estar lá lembrando de coisas que já aconteceram na minha vida. Eu posso estar ouvindo a música e executando a música. A parte de execução da música é uma parte muito frontal, a gente fala, que é uma parte de motora, é uma parte de execução, né, que a gente coloca. Então, é bem interessante isso, porque a música, ela estimula diferentes partes do cérebro ao mesmo tempo, né? Isso. E isso tem a ver, né, com por exemplo, parece muito comum, né, você, para cada determinadas fases da sua vida, um relacionamento que passou, tem uma música. Sim. Memória, que nem, né, recentemente meu pai faleceu, eu tenho músicas que eu escuto que não tem como não pensar nele, né? Sim. Mãe, a mesma coisa, ouço lá o Zezé de Camargo e Luciano. Eu lembro da minha mãe, que ela gostava bastante de ouvir, né, e tal, no primeiro rádio, assim, que teve em casa.
Então, assim, tem a ver com essa ligação. Sim. A gente associa, né, os momentos com determinadas músicas, estilo. Isso. Por exemplo, você falando de todas essas experiências, eu penso muito do tipo, puxa, como a música, com essas experiências, afeta a parte emocional, a parte de memórias, né? Sim. Aí a gente tá falando, novamente, ali, né, do sistema límbico, do sistema, né, da amígdala, hipocampo, que são sistemas ali importantes nesse sentido. Mas aí você pode falar assim, mas Thiago, como que acontece em termos de processo, né? Quero dizer, como que uma música que eu ouço me faz associar, né, com outras coisas? E aí a gente tenta explicar, né, dentro da psicologia comportamental nesse sentido, é que existe um processo de condicionamento. Então, os estímulos, eles são, vamos dizer assim, emparelhados, conforme a gente vai repetindo, eles acabam emparelhando, e uma coisa que antes era neutra, que não gerava nada na gente, começa a gerar. Então, olha que, né, que louco. magnífico, né? Coisas que muitas vezes não tem muito sentido na nossa vida começam a gerar sentido a partir desse condicionamento. Se chama condicionamento respondente. Então, isso é importantíssimo para nós, porque é uma forma de aprendizado. A gente acaba aprendendo cada vez de forma espontânea, vamos dizer assim, a gerar essas novas formas de se relacionar com as coisas, né? Puxa, lembro do meu pai com a música do Zezé de Camargo e Luciano. Ninguém chegou pra você e falou assim, olha, Thiago, teu pai, Zezé de Camargo, e tentou, tipo... É o nosso cérebro agindo nesse sentido. E isso é muito importante pra nós. Ele associa... Deixa eu ver se eu entendi. Tudo bem. Desculpa a minha ignorância. Ele associa, o meu cérebro associa determinado momento, determinado fato da minha vida com... De repente, a trilha sonora mais Isso. que eu estava envolvido ali. Isso. Né, de forma irracional. Não sei se poderia dizer isso, né? A gente fala, vamos dizer assim, entre aspas, de uma forma um tanto quanto inconsciente. Inconsciente, assim. melhor, isso. Do tipo, a gente é involuntário, né? Então, a coisa acontece de uma forma espontânea, muitas vezes, né? Então, eu estou na presença, né, de algo ou alguém que antes para mim não gerava nada, e aí eu estou também junto na presença de algo que me gere alguma coisa, que gera alguma coisa. Então, essa experiência cria como se fosse uma relação. E é o que a gente chama de condicionamento. E esse condicionamento... Eles se encontram e aí você passa a gostar ou ter uma memória afetiva. Isso, a gente aprende. Poxa, que legal, cara. E aí, o quanto é interessante, né, que o aprendizado, ele é emocional também. Então, é isso que eu gosto dos professores ali do método, né, no sentido, porque não é uma coisa do tipo, decora. Não é uma coisa do tipo, vamos aprender sobre modo grego e você ter que ficar fazendo escala, né? O professor Gustavo me falava muito disso. Tenta captar a emoção da escala. Tenta captar o que está por trás da escala. E não as teclas. Porque a partir disso você começa... ouvi essa música. Tá em jônio. Tá em dórico. Você começa a entender uma nova relação ali. Eu não sou músico, mas eu consigo perceber muito claramente, para mim assim é muito nítido, quando a pessoa toca com sentimento e quando ela toca só por técnica. Por técnica, sim. Consigo perceber assim, cara. Me arrepia, né? E recentemente uma aluna fez isso comigo lá no... Até falei, no show do... Meu Deus, no DMF, no evento de carro. Os alunos, né? Mas ela cantou lá e, puxa, deu pra perceber a entrega que ela tava. A hora que ela começou, tava muito nervosa. Sim. Não muito, mas tava assim... quem não fica nervoso, né? Sim. Ela tava nervosa e teve um momento que ela começou a se soltar. E eu não sei se uniu toda aquela... Porque pra mim ela tava se superando em determinada coisa e tava entrando aquela energia nela. E foi de arrepiar, cara. Eu senti um arrepio no corpo, assim. Foi muito legal, cara. É muito interessante, né? Quando a pessoa coloca a emoção junto com a técnica, não tem quem supera. Não sente, é uma coisa muito particular, muito, muito subjetiva, assim, né? Sim, sim. Ô, Thiago, eu ouvi o... Meu Deus, como que é o nome dele? Karnal, filósofo, né? Sei. Ele falou, né, que a música é uma das raras atividades que estimula os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Ele falou num vídeo de rede social, né?
Então ela, por um lado, ela estimula um dos lados do cérebro que está ligado à razão, à lógica, né, Uhum. a essa parte, que é, né, que nem a gente fala, as escalas, matemática, Sim. tempo, é isso. Isso. E liga junto, em conjunto, a parte sentimental. Uhum. É isso? É, Consegue é, aprofundar um pouquinho mais com a gente sobre isso, ou se sim. já é o que você já falou? É bem isso. É no sentido assim, é muito perigoso assim a gente falar, olha, o cérebro só, de um lado só faz uma coisa, o de outro só faz outra coisa. Tipo, exatamente não é bem assim. Mas Sim. quando a gente fala no sentido de ritmo, escala, tem algumas pesquisas que já colocam que a gente aciona mais o lado esquerdo do nosso cérebro. E o lado esquerdo, né, tá muito relacionado à linguagem, a um processo não vou dizer assim tão lógico nesse sentido, mas é um processo que envolve mais dessa coisa de ritmo e linguagem nesse sentido. O processo direito do nosso cérebro tá envolto de uma coisa mais relacionada à harmonia e melodia, né? Então, Thiago, então, quando a gente fala de melodia e harmonia, só aciona o hemisfério direito? Não. Na verdade, como o Karnal falou, é um conjunto, é uma ópera ali, né? Sim, Ao mesmo tempo, como eu falei, é perigoso a gente relacionar uma coisa só com uma coisa ali do cérebro, né? sim. Mas a gente vê, pelo menos nesse artigo, The Music in the Brain, a gente vê que tem mais ativação ou mais participação, né, nessa questão melodia e harmonia do hemisfério direito e nessa questão de escalas e ritmo, mais a participação do hemisfério esquerdo, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente começa a entender que o nosso cérebro, a depender do estímulo e o que a gente está fazendo, estimula diferentes partes, né? Nesse sentido. E então, por exemplo, né? Quando a pessoa fala assim, ouvir essa melodia, entender essa harmonia, a gente começa a entender que talvez está sendo recrutado uma rede de sistemas neurais que pode ser mais para o hemisfério direito nesse sentido, né? Entendi. Mas exatamente esse panorama, nesse sentido, coloca a gente a entender um pouco mais do modelo do funcionamento cerebral, né? E com certeza, com o avanço das pesquisas nesse sentido, a gente vai conseguir entender melhor dessas redes, dessas conexões. Então, um ritmo que aciona o hemisfério esquerdo, que depois passa para o hemisfério direito e coisas do tipo, sabe? E me parece ser poucas as atividades que têm Sim, esse privilégio, não sei, né, se sim. poderia dizer assim, De estimular tantas áreas, tantos ao mesmo diferentes, né? tempo, né. É. É. E como a música, no seu entendimento, Thiago, afeta as funções como a atenção, a Uhum. memória, a emoção? Ou ela afeta, de um ponto de afeta no, digamos assim, como desenvolve, né, se desenvolve, como que seria esse Sim. impacto? Ó, eu vou pegar uma das funções para a gente falar nesse sentido, né? Vamos pensar no, por exemplo, do que a gente chama de processos atencionais. A gente coloca que tem três ou quatro tipos de processos. Alguns autores falam quatro, outros três. Mas nós temos a atenção sustentada, a atenção seletiva e a atenção alternada. Então, quando a gente fala de atenção sustentada, a gente mantém a atenção, por exemplo, 10 minutos em uma atividade. Isso é atenção sustentada. Atenção seletiva, eu foco em uma coisa e me distraio das outras. Então, eu foco em um estímulo e em detrimento dos outros. E a atenção alternada, o meu foco atencional está alternando em dois estímulos. Tem alguns autores que falam que existe a atenção dividida também, que eu foco numa coisa, mas ao mesmo tempo eu também estou focando em outra, né? Poxa, cara, eu acho que eu não consigo. Eu também, falar pra você que meu foco atencional é bem direto, viu? Ou é uma É, coisa, ou outra eu coisa. também, cara. E olha que só que interessante, né? Pegando esses três processos atencionais, a música trabalha os três, né? Então, eu preciso ler uma partitura. Então, eu preciso focar minha atenção sustentada na partitura. Ah, sim. Eu preciso ler a partitura e executar o instrumento. Eu estou focando na minha atenção alternada. Eu preciso prestar uma atenção em uma coisa, ou na música em si, ou na partitura. Então, eu estou fazendo o processo de atenção seletiva. Então,
Olha que interessante, né? Cara, é incrível. É incrível. Porque assim, tá trazendo, né, a teoria para algo que a gente olha no dia a dia e acha, não Sim, tem, né, sim. essa robustez, assim, né, poxa, legal É, demais. e só pegando, assim, os processos atencionais, mas sem falar num processo que a gente também chama de função executiva. A função executiva é como o nosso cérebro, vamos dizer assim, elabora estratégias para chegar em objetivos. Então, por exemplo, eu estou com uma partitura na minha frente e eu preciso tirar essa música, né? Qual a estratégia que eu vou usar? Será que eu faço em compassos? Será que eu faço em frases, né, da música? Será que eu pego a música como um todo? Então, de uma certa forma, a forma como eu vou me relacionar, né, com uma tarefa da música é uma estimulação para o nosso corpo e para o nosso cérebro muito interessante. Porque, de uma certa forma, ela nos convida a pensar quais atenções eu preciso, né, trabalhar ali, Trabalhar. quais estratégias eu preciso utilizar ali, e sem falar memória de curto prazo, memória de longo prazo. Então, assim, faz muito bem para o cérebro estimular tudo isso, né? Então, a música é um convite muito grande nesse sentido de uma... é, é, de elaborar, de gerenciar muitos processos cognitivos nesse sentido. Bastante, você está abrindo um leque grande que eu Exato. também não conhecia. E uma coisa assim, né, para trazer pro popular, Uhum. digamos assim, que eu senti lá fazendo minhas aulas de baixo, de violão. Ah, que legal. Cara, não dá para pensar em outra coisa, né? Aham, A não ser que você não desliga o celular faz um escândalo dentro da sala de aula, aí você desfoca ali. Mas quando você está fazendo a aula, Você tem que... não tem um pensamento, um problema. Sim. Ele não tem espaço ali para sua mente. Eu reparei nisso. É um convite ao foco, à concentração, né? Uhum. E hoje, né? Hoje em dia, assim, redes sociais, tudo, a concentração é tão estimulada a mantermos um baixo nível de tempo, né? No sentido de vídeos de 10 segundos, vídeos de 20 segundos. Caindo bastante, né? A gente já cansa com um vídeo de muitas vezes 1 minuto e que precisa de 2 estimulações ao mesmo tempo para manter o nosso foco. Aí vem uma partitura, né, para a gente ler. Então, Nossa, é um convite para uma estimulação, assim, bem interessante para o nosso cérebro. legal. E tem algo que é patente, assim, né, cara? Todo mundo fala isso. Uhum. Preciso ter dom para estudar a música? Preciso ter dom para tocar um instrumento, para cantar? O que a psicologia nos fala sobre isso, Thiago? Olha, polêmico, né? É Porque, polêmico? é polêmico. Porque, assim, quando a gente fala, né, dessa proposta do dom nesse sentido, é fato que nós temos muitas respostas para isso, né? A gente pode procurar respostas que são mais do campo religioso, espiritual, respostas pessoais, resposta da nossa própria vivência, né? Mas, assim, quando a gente fala dessa questão de dom, a gente fala, na verdade, mais no sentido de uma sensibilidade maior a alguns processos ali. Então, sabe uma coisa que me faz pensar isso, Ah, Thiago? Eu lembro, assim, muitos anos atrás, eu estava vendo o programa do Jô e estava lá sentado o Yamandu Costa, um violinista, assim, brasileiro espetacular. Nossa, a música dele é muito, muito, muito difícil. E aí o Jô chegou pra ele e falou assim, cara, quanto tempo você estuda por dia, né? Ele chegou e falou assim, olha, Jô, a resposta que eu vou te dar pra isso, né, é de que dentro do meu banheiro tem um violão. Ou seja, ele o cara vive o cara aquilo, né, vive, cara? ele ultrapassou a questão de, eu vou treinar 3 horas por dia. Ele tá imerso ali na música, né? E aí a gente chega pra uma pessoa assim, né, me mandou Costa e fala assim, nossa, você tem um dom. E tipo, Diz... o cara treina você meio que... até no banheiro, Exato, sabe? exato. Então, a questão que envolve aqui não é especificamente a questão de ter um dom no sentido de, vamos dizer assim, a pessoa nasceu para aquilo, mas pode ser que a pessoa possa ter maior sensibilidade a alguns processos, como, por exemplo, sensibilidade maior a aprender coisas, né? Aprender coisas mais rápido, talvez. Uma sensibilidade maior auditiva, uma sensibilidade maior a essa parte de curiosidades também, né? De querer aprender mais. Uhum. Então,
O dom, a gente fala que é um processo de uma sensibilidade que acontece, vamos dizer assim, biologicamente, junto com um ambiente que possa também propiciar essa estimulação, né? Porque a pessoa não vem com vamos dizer assim, um manual instalado de como tocar piano e a pessoa só sentar no piano e toca. E toca. Ela precisa desse componente, que é um biológico, junto com essa estimulação que também é ambiental. O ambiente, então, é um fator Primordial. primordial. Se ela tem entre aspas, Um o dom dom, mas ali. não é envolvida um ambiente, pode ser que esse dom Exato, não não seja aflorado. Exatamente, né? Por isso que é tão importante, né, nesse processo de aprendizagem, essa parte emocional, porque tem pessoas que podem se frustrar muito rápido e provavelmente ela se daria muito bem, né, nessa questão de tocar um instrumento. Cara, e acontece bastante. Sim. Assim, temos passado por um período na escola que diminuiu. Uhum. Porém, de fato, eu percebo que no início ali, obrigado, no início das aulas, né, a pessoa que nunca fez o instrumento, é o ponto crucial, assim, se a pessoa vai ser duradoura Sim. ou se não, né? Já aconteceu o caso, a pessoa fazer a matrícula lá, fazer uma aula ou duas e Uhum. sumir. Acho que encontra uma dificuldade inicial, Uhum. enfim, alguma coisa assim. Tem a ver, Thiago? Esse processo, esse fator de motivação, vamos dizer assim, É, do tipo, ela pode se frustrar, né? sim. Tem a ver, sim. Tem um processo, né, que a gente fala... Quando eu digo processo, nesse sentido, vamos dizer assim, é um termo que a gente usa, né? Que se chama baixa tolerância à frustração. E pode ser que tem pessoas que pode ter baixa tolerância à frustração. E durante o processo de aprender música, ela vai lidar com frustração. Então, realmente, é muito difícil, né? No sentido de gerenciar algumas coisas que, em termos de frustração, ela possa viver durante a música. Então, ela gosta de música, ela ama tocar, né? Ela se imagina se tudo, mas na imagina, prática ali, às vezes, não... talvez possa ter uma baixa tolerância à frustração. E isso dificultar essa parte, né? Entendi. Mas, assim, em termos de aprendizagem, né? Existe... qualquer pessoa consegue aprender. Uhum. A questão do dom, tudo Sim. bem, ele pode ter uma predisposição, uma facilidade em determinada Sim. situação, mas digamos que uma pessoa Aham. desvestida de dom, tipo eu, Consegue aprender. consegue aprender. Sim. Tem um padrão de comportamento que pode me ajudar essa pessoa que não... Nossa, essa pessoa quadrada, O que eu faço? que não consegue, Pelo amor de Deus, me dá uma dica. Sabe que eu até pesquisei, assim, partes mais relacionadas à pedagogia musical, né? No sentido de educação, qual um método que possa funcionar, né? Eu acho que a resposta se encontra muito no processo individual, né? Cada pessoa tem uma forma de aprendizagem e tudo mais. Mas, vamos dizer assim, de uma forma geral, todos conseguem aprender? Sim, todos conseguem aprender. Ao mesmo tempo, eu quero dar uma dica nesse sentido. No comecinho, a gente estava falando sobre, né, valores, no sentido de que músico eu quero ser, né? Então, eu quero ser um músico um músico que esteja comprometido, né? Comprometido com meus estudos e tudo. Então, não basta só ser músico ali. Envolve um processo de ser músico com alguma característica que eu quero me dedicar, né, a respeito. Então, vamos pegar o valor de ser músico dedicado, certo? E aí, o que a gente precisa definir? O que é para essa pessoa ser um músico dedicado? É ela tocar 30 minutos por dia? É ela revisar o conteúdo toda vez que sai da aula? Ou seja, a gente precisa definir junto com essa pessoa o que ela tá chamando esse valor, né, na vida dela. Por quê, Thiago? Porque os valores que nós escolhemos vão direcionar em termos de motivação, vão direcionar em termos de um autodirecionamento, no sentido de eu quero continuar persistindo nesse caminho, porque isso me aproxima da pessoa que eu quero ser. Então, de uma certa forma, Legal, cara. já tem um valor de motivação intrínseca aí, vamos dizer, no sentido de
por eu escolher ser essa pessoa, eu vou tentar, né, ir por esse caminho para desenvolver comportamentos ou aprendizagem para estar mais próximo desse músico que eu quero ser, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, assim, para as pessoas, é a definição do valor de que tipo de músico você quer ser é muito importante nesse processo. Então, no meu caso, como eu isso aplico para mim, o músico que eu quero ser é um músico dedicado, né? Ou, né, a experiência que a música que eu quero ser ali é ser dedicado. Então, quando eu defino isso para mim, eu preciso fazer a seguinte pergunta: o que eu estou chamando de ser músico dedicado? Para mim, é estar 2 vezes por semana em contato com o instrumento. 2 vezes. E para mim já é o ser músico dedicado. Se eu fizer isso, já vai ter uma motivação, vamos dizer, intrínseca, de eu estar me aproximando desse músico que eu quero ser. Então, o convite que eu faço para as pessoas nesse sentido é que a definição do valor vai ajudar muito na questão da motivação que eu vou ter com relação ao instrumento, né? Porque muitas vezes a gente acha que a motivação vem do nada, né? A motivação, nossa, eu tava lá e do nada veio a motivação. Acordei Acordei, motivado hoje. exato. E muitas vezes o processo acontece de outra forma, né? Então, isso que eu aplico na minha vida, né? E aí, Thiago, por trás disso tem uma teoria, né? O que a gente chama de teoria do reforço. E o comportamento se mantém com as consequências desse comportamento. Então, se eu estou me comportando de modo a estar estudando, e isso é reforçador para mim, ou seja, isso traz consequências que vão fazer com que esse comportamento se mantenha, que seja postando na internet, que seja eu estar bem comigo mesmo fazendo isso, enfim, que traga essas consequências, o comportamento se mantém. Então, Olha, eu falo de um jeito assim, né, de escolher o valor, mas no fundo, tem um princípio comportamental que, atuando dessa forma, é bem provável que a pessoa possa manter um hábito de estudo comportamental dentro da música. entendi. Você acha, então, que você citou a questão de até colocar na internet, postar, né? Como, né, a vida da gente tá nisso hoje. Sim. Você entende que essa ação, ela ajuda a gente, de repente, porque você externou ali uma coisa sua, você fez, parece um compromisso social ali, Aham. poxa, agora eu sou pianista, né? Sim, Postei minha aula de piano. sim. Para mim continuar mantendo essa linha, né? Ou daqui a pouco para eu postar uma música inteira e tal, eu tenho que me dedicar. Então, isso ajuda a pessoa já traçar Hum. uma linha do ideal que ela se imagina ser e tal, como você disse. Eu vou dar uma resposta assim, uma resposta psicológica. Depende. Porque Depende, né? Tudo. tal depende. Porque assim, por exemplo, no meu caso, Thiago, postar não é motivador pra mim. Por quê? Envolve outros processos, exposição, tudo. Então, postar não é motivador. Mas, puxa, pra uma pessoa postar a música é motivador que faz com que ela se mantenha nessa jornada? Sim, é possível. É É possível. possível. Sim, é um caminho nesse sentido. Então, eu acho que a forma que a gente precisa ver, né, não é qual é o caminho certo, mas qual é o caminho que funciona pra pessoa. Porque para algumas pessoas, estar postando e estar em contato com o instrumento postando ali, funciona. Então, puxa, quer saber? Eu vou tirar uma música porque essa música vai ser legal de postar. Meu, se pra ela tá funcionando isso, ótimo, perfeito, continue com essa proposta, né? Novamente, no meu caso, não funciona muito porque não é exatamente Não é o seu isso. perfil, né? Isso, não é o meu perfil, né? Tanto é que eu acho que no Instagram eu sou considerado aquele low profile, sabe? Que não posta nada, que não tem, não tem muita Aquela coisa. morta conta. Sabe? Quando posta, fala, ó, tá vivo, né? Mas, então, assim, pra mim, é uma questão que não funciona muito. Mas, lógico, pra algumas pessoas, esse processo é um processo que Pode funciona ser motivador. muito, muito. Ô, Thiago, e em relação, assim, ainda à aprendizagem, né? Eu imagino que o mais difícil, acho que a maior barreira que se enfrenta a aprender um instrumento, cantar e tal, é o início, né? Sim, sim. E O por novo, exemplo, né? o novo, o nosso público lá na escola, acho que você conhece bastante alunos e tal, eles são pessoas, assim, que não necessariamente, né? Eu acho que,
mais de 90% não quer, não é a questão de eles estão lá querendo se tornar um músico, uma carreira musical, mas eles querem aprender a tocar o instrumento que eles gostam, como um hobby, várias coisas, mas quer mandar bem, Aham. né? Quer mandar bem. E aí, se a gente, de repente, tem essa abordagem, assim, ou esse nível da conversa, assim, de muito estudo, e tal, pode parecer assustador, né, no início, Sim. porque atendendo as pessoas, né, eu percebo, assim, quais são as perguntas? Quanto tempo eu tô tocando? Aham. Né? Poxa, eu não queria ver nada de... Tem que aprender partitura e tal. Então tem a parte que hoje eu percebo uma resistência, né? Não todas, né? Sim. Nada... Uhum. Tudo depende, né? Tudo... Nas pessoas. Mas enfim, trazendo isso, né, para uma forma assim mais fácil, mais leve da gente encarar, que nem até já tirei uma interpretação, poxa, você colocou como uma pessoa que quer estudar. Sim. Mas se a gente olhar pelo que você passou aqui, 2 horas Aham. por semana, e aí Sim. você já quer dizer, é isso mesmo? A definição, né, desse valor, né, de quem eu quero ser, ela vai ajudar a pessoa a se manter engajada nesse sentido, né. Então, eu concordo com você que eu acho que o início, por ser algo novo, por ser uma coisa que talvez a pessoa nunca teve experiência, que talvez a pessoa ela tenha uma expectativa de talvez já ter uma aula da coisa já fluir, né, de uma forma mais específica. Tudo isso envolve, né, de processos, né, psicológicos da pessoa de gerenciar, né. Então, num primeiro momento, talvez a pessoa ela se depara com tantas informações que ela nunca tinha vivido antes, que ela fala: "Puxa, eu não vou dar conta", entende? Então, e eu acho que em volta de tudo isso, pode ter um sentimento de medo, de vergonha, né, que também pode estar presente no processo. Mas, novamente, não que esses sentimentos, eles precisam ser eliminados. Eu acho que faz parte do processo. Tem que ser controlados, né? Ou até mesmo serem observados, no sentido de perceber que a pessoa reage dessa forma frente a esse contexto. E que não necessariamente ela precisa acabar com o medo. Porque eu acho, vou chutar aqui, Thiago, que desde da banda Linkin Park até, não sei, Paula Fernandes, qualquer outra pessoa, que ao subir ao palco tem componentes de medo, Eu de acredito. vergonha, e elas estão lá. Então, a ideia não é eliminar isso, mas a ideia é estar com isso lá. Se familiarizar com É, isso, ó, faz parte, tá aqui comigo. exatamente, Vamos que vamos. exatamente, mesmo com Legal. medo e Então, problema. assim, eu posso interpretar que o desenvolver, né, dessa consciência de que do músico que eu quero ser, Uhum, ele teria uma escala, assim, de repente ele começa lá embaixo e depois você vai alcançando essa mentalidade, porque assim, ó, o que pode ser chato para quem fez ali as primeiras aulas, não sei se foi assim para você. Mas, por exemplo, fiz a minha primeira aula de piano, o professor me mostrou ali como que eu encontro as notas musicais e tal. E beleza, eu já comprei meu teclado, tô lá com meu teclado em casa, daí eu vou fazer uma aula por semana. Então, só semana que vem eu olho lá pro meu piano, faço 2 minutos e, cara, é isso que eu sei até agora. E agora, né? E agora? Aham. Então, assim, eu não consigo exercitar muito ainda, Uhum. né? E aí pode ser que me gere uma cobrança. Opa, não tô treinando tanto, eu tinha que fazer 1 hora por dia, mas eu vou fazer o quê 1 hora por dia aqui? Se eu só sei identificar, fazer o do, ré, mi, fá e tal. Sim. Então, essa interpretação, né? Acho que nesse início, né? Se eu vier com essa ânsia toda, pode Expectativa me toda. atrapalhar? Ah, com certeza, né? Uma coisa que a gente fala na questão da tristeza nesse sentido é a quebra da expectativa, né? Então, eu venho com essa ânsia toda, e aí eu toco do ré, mi, fá, e agora? O que que eu faço com isso, né? Aí É, quebra a expectativa da tirei pessoa. 1 hora do meu dia para estudar e faltam 52 minutos. E agora? O que que eu faço com isso, né? Normal, vou com leve que depois eu vou ter conteúdo aí pra... Sim, sim. E olha, assim, falta de conteúdo, a pessoa não precisa se preocupar. Porque, assim, ao longo do tempo, realmente, o conteúdo vai
gradualmente se somando, e aí a coisa fica bem, bem complexa, assim. Cara, agora é algo que até vale para outras coisas aqui. O que a psicologia fala pra gente sobre em relação a que tá colocado como preguiça ou desmotivação. Uhum. Mas vamos lá, a gente tá na rotina normal do nosso dia a dia, tá vendo rede social, tá perdendo tempo com tudo, menos com o que interessa, mas eu preciso fazer hoje, dedicar ali meus 30 minutinhos, seja para tocar meu instrumento, seja para mim, eu gosto bastante de ler, seja para mim ler um livro, e eu já me peguei nessa situação. Certo. Aí, deu ali o tempo, eu coloco justificativas para ir jogando aquilo pro final do dia. Se eu Procrastinando. tirei para fazer no final de semana, eu vou jogando. Quando vejo, acabou o Fantástico, eu não fiz ainda. Essa preguiça, essa desmotivação, esse protelar essas tarefas, assim, Sim. é comum, é explicável, faz parte. O que eu faço com essa preguiça, né? Tem técnica que pode me Uhum. ajudar com isso? É bem interessante isso, porque, assim, no processo de estudar, né? Estudar música vai envolver preguiça, vai envolver alguma vez ali um processo que, puxa, eu não quero fazer, não tô afim de fazer, né? Vamos definir a preguiça, né? É um processo que, por mais que a gente saiba que a gente tenha que fazer alguma coisa, a gente procrastina, a gente protela, a gente não faz ali naquele momento, né? Eu vou fazer uma fala provocativa aqui nesse momento, mas não com o intuito de estimular um pensamento do tipo, nossa, a gente precisa estar sendo produtivo a todo momento, a gente precisa estar sempre fazendo alguma coisa. Não para isso. Mas o que eu falo, né, para meus pacientes, e também, né, nessa questão da música, nesse sentido, é de que vamos, em um certo ponto, entender que não existe preguiça. Vamos entender que não existe. E aí, a pessoa fala, então, o que é isso? Não, né? Segurei um, graças a Deus. Então, meu Deus, agora sim. Ainda bem, né? Veio parte boa. Mas é uma pergunta provocativa, é uma questão provocativa nesse sentido, porque a ideia, novamente, não é estimular a produtividade sempre. Mas eu gosto de afunilar essa questão da preguiça pra gente entender qual camada a gente precisa atuar especificamente. É mais ou menos assim, Thiago. Se uma pessoa chega pra mim e fala assim, puxa, eu tô com preguiça de estudar piano, e eu quero entender e poder ajudar ela de forma mais efetiva, eu faço 4 perguntas. A primeira pergunta, eu faço o seguinte, anota aí, pelo amor de Deus, que negócio... Vem coisa boa aí. Calma aí. Vamos lá, primeira... A primeira pergunta, para entender melhor sobre essa preguiça, é: você sabe exatamente o que você precisa fazer? Ou seja, se eu fizer essa pergunta, o que você precisa exatamente fazer? A pessoa não pode falar assim, eu preciso estudar piano. Não. Quando você sentar no piano, o que você precisa exatamente fazer? Você programou, sei lá, estudar arpejo, você programou estudar o Anon, o Zerny, você programou estudar uma música. O que você exatamente precisa fazer? Por quê, Thiago? Não tem como a gente cobrar uma pessoa de algo que talvez ela nem sabe o que fazer. Então, a preguiça vem mascarada, muitas vezes, de um processo que a gente não sabe nem o que fazer naquela situação. Então, a primeira pergunta para a gente afunilar a questão da preguiça é: tente responder, né? O estudante de música. O que exatamente eu preciso fazer? Puxa, eu preciso estudar o arpejo nos tons de dó a sol. Legal. Então, a gente já sabe o primeiro processo. Você sabe o que fazer. Você sabe o que tem que ser feito. Exatamente. Isso, Thiago, já deixa a nossa mente mais aliviada no sentido de não estou tão perdido. Entende? Legal. Então, a preguiça já pode morrer aí. Certo. Mas vamos dizer que a preguiça não morreu aí. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: você está disposto a fazer o que precisa ser feito? Então, aí que tá a pergunta. Se a resposta for sim, a gente vai para outra pergunta. Mas se a resposta for não, normalmente pode existir um processo que seja emocional. Então, a pessoa precisa estudar o arpejo, como eu falei, né? O arpejo de dó a sol. Mas ela vê aquilo como do tipo assim, puxa, eu vou começar a estudar hoje, mas amanhã eu não vou conseguir manter a constância, e aí depois não vou conseguir. Então, a preguiça vem disfarçada com um grau talvez de
emocional que a gente pode definir como um medo, uma vergonha, uma tristeza. Então, nesse processo, talvez possa ser interessante a gente explorar e observar os nossos pensamentos e sentimentos. Não, novamente, não na tentativa de eliminá-los. Talvez o que mais pode funcionar é tocar o arpejo mesmo triste. Tocar o arpejo mesmo sentindo medo. Então, o segundo processo, em termos de entendermos a preguiça, é: você está disposto a fazer? Se a resposta for sim, a gente segue para a pergunta. Se a resposta for não, o que eu sugiro é: observe o que você está sentindo e pensando frente à necessidade de estudar música. Certo? Estou disposto. Tô disposto. Eu sei o que fazer, estou disposto. Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta nos convida a pensarmos na questão de lembrança. Você se lembrou do que era para ser feito? Porque, né, como você mesmo falou, a nossa vida é corrida, chega em casa, tem que fazer janta, tem que arrumar roupas, tem que cuidar da casa. Então, pode ser que a gente não tenha programado um dia, um horário, ou a gente esqueça. É natural que a gente esqueça informações, e entre elas o processo de estudar. Então, a terceira pergunta nos convida o seguinte: você topa fazer uma programação de um dia, um horário para poder estudar? Ou você topa fazer algo que possa te ajudar a lembrar de estudar? Porque se a pessoa saber o que fazer, estar disposta a fazer, se lembrar do que fazer, todo esse processo de preguiça, a gente já começa a funilar pra gente entender o seguinte: não é falta de lembrança, não é questão de falta de disposição, e talvez não é questão de não saber o que fazer. Aí vem a quarta e última pergunta. Se todos esses processos não funcionaram, qual plano possa fazer para que você consiga ser efetivo em estudar música? Ou o que você tem que fazer? Então, se tudo isso não funcionou, por que você acha que não funcionou e o que a gente pode fazer para tentar funcionar? Então, isso tudo afunila, vamos dizer assim, a nossa compreensão de preguiça, ao ponto de não acharmos que nós somos preguiçosos por natureza. Eu sou preguiçoso porque eu sou preguiçoso. Eu não toquei porque eu sou preguiçoso. Esse processo vai criando um loop meio negativo, meio pessimista, que a gente começa a ter aversão ao instrumento. Do tipo, já que eu sou preguiçoso, por que eu vou tocar? Sim. Então, essas 4 perguntas, assim, se todo mundo, assim, aplicar essas perguntas, pode ser interessante na ideia de a gente esmiuçar ou poder lidar com essa preguiça de uma outra forma. Entendi. Legal. E, Thiago, a palavra compromisso, né? Seria mais ou menos isso, se firmar dentro de um compromisso. Perfeito. Eu acho que essa questão é bem importante nesse sentido, porque aqui envolve qual ação com compromisso que você topa em fazer que vai se aproximar desse músico que você quer ser. Então, vamos imaginar na segunda pergunta. Puxa, eu não estou disposto a tocar. Por quê? Porque eu vou começar a tocar, não vou ter constância, isso vai me dar medo. Tudo bem. Novamente, nosso papel não é eliminar o medo. Mas qual ação com compromisso que você possa ter que vai te aproximar desse músico, mesmo tendo esse componente emocional? Então, a ação com compromisso foca mais literalmente, na ação, né, que a gente possa ter, que vai aproximar desse valor, mesmo tendo componentes de pensamentos, emoções nesse sentido. É um processo que não é fácil, é um treino, né? Sim. Não é? Parece que eu tô falando aqui, né? E eu, assim, nossa, nem sinto preguiça, né? Quando eu sinto preguiça, eu faço as 4 perguntas e resolvo isso. Não, mas o dia pode estar chuvoso. Exatamente. 6 horas eu tô de pé. Pessoal, também não sou nesse nível de produção, não. Ô, Thiago, eu quero falar um pouquinho, cara, sobre aproveitar, né, todo o seu conhecimento e tal, e ver se tem alguma coisa a ver e tal em relação a isso, né? Mas ouço, leio coisas superficiais, tá? Nunca fui assim atrás, poxa, será que é isso mesmo? Mas a gente vê bastante gente falando que a doença, o que perturba aí a nossa geração, hoje tem a ver com a ansiedade. A ansiedade está muito presente na população brasileira. Nós somos considerados o país mais ansioso do mundo. Isso, né? Então é real. Hoje Sim. tem né? Eu nunca, tipo assim, via estatística e tal, não cheguei nesse ponto, mas vejo o pessoal falar.
Então tá no caminho. Você acha que a música, ela entra com, entre aspas, tratamento nessa questão também? Como a música, né, ela pode se encaixar nesse cenário, né? Dado que a população brasileira, né, boa parte, ela é ansiosa, né? É interessante se a música ela pode, né, contribuir para esse cenário. E a resposta, assim, Thiago, o que eu vejo é o seguinte: ela pode sim contribuir, mas ela não é uma promessa no sentido vamos dizer assim, como eu falei, eliminar a ansiedade e coisas do tipo, né? Porque o que a gente, eu acho que precisa ter muita cautela é da música ser, vamos dizer assim, colocada, vendida, como uma coisa que, assim, é terapêutica em todos os contextos. A pessoa só ouvir música que ela deixa de ser ansiosa, deixa de ser depressiva e coisas do tipo. E isso a gente precisa ter muita cautela. Porque o processo musical envolve, né, a estimulação do cérebro, o sistema límbico e tudo mais. Ele precisa ser muito bem encaixado nesse contexto. Por exemplo, Thiago, o que eu faço na minha parte clínica nesse sentido. Quando uma pessoa fala, né, que ela está em crise, né, assim, na minha parte clínica, na minha experiência, eu lido muito com comportamentos que a gente considera comportamentos de risco para a pessoa e risco para outras pessoas, né? E aí, oferecer a música frente a algumas situações, a pessoa vai achar que, sim, do que você está falando, né? Então, aonde se encaixa a música nesse processo? Quando a gente lida com uma crise emocional, então a gente tem um início, meio e fim. Como se fosse uma onda, nesse sentido, na questão de entendimento de uma crise. Então, nós temos técnicas para o início, nós temos técnicas para o meio e temos técnicas para o fim, na questão de tipo, sair da crise. Então, onde se encaixa, que pode ser interessante encaixar a música no meio desse processo? Não é no início e nem no meio. Porque no início e no meio envolvem técnicas muito específicas. No final da crise, quando a pessoa precisa, vamos dizer assim, sair dessa crise, a música pode se encaixar como um fator de distração, melhorar o momento. Mas isso, veja só, de uma maneira muito, muito específica, muito contextualmente compreendida, né? Então, se você falar assim, pô, Thiago, na sua prática clínica, existe espaço para música? Existe, mas de uma forma muito contextual, né? Eu não falo assim, vamos ouvir música para acabar com a ansiedade. Não, isso não. Mas utilizar da música, né? Num processo ali que eu falei do mindfulness, né? Que é o processo de atenção plena. De prestar atenção na música. Entender que a música pode ser uma âncora para estarmos no momento presente, né? Devido a algumas técnicas que a gente usa ali. Pode ser um recurso. Seria tipo um acessório do Isso. tratamento principal, né? Isso. Mas uma ferramenta... Uma ferramenta. Por exemplo, eu não pinto a parede com martelo. Então, é uma ferramenta que eu preciso saber onde, como, quando utilizar. Uma ferramenta de acabamento. Pode ser, em algum contexto, sim. Ali, Legal. a pessoa tá saindo da crise, olha, que tal, né? Eu já sugeri isso para clientes, por exemplo. E você acha que ela tem, né? Se a gente fizer uma comparação entre ela ser uma ferramenta de acabamento, digamos assim, e uma ferramenta de prevenção, onde ela teria mais funcionalidade? Olha, eu vou falar um pouco da minha experiência e depois de uma outra resposta. Na minha experiência, esse contexto de acabamento, no sentido de depois de uma série de procedimentos, e aí entra a música, eu acho que funciona muito bem, né? Em termos de prevenção, no sentido de o quão a música pode, vamos dizer assim, de um fator protetor, no sentido de não desenvolver depressão, não desenvolver ansiedade, isso, Thiago, eu não consigo colocar, vamos dizer assim, vamos dizer assim, eu sei que isso pode funcionar. Isso eu não consigo te dizer. Ao mesmo tempo, não significa que, por eu não saber, não possa existir pesquisas também que tentem responder isso, ou que a gente também não pode utilizar isso como uma ferramenta terapêutica, né? Eu acho que uma coisa que, assim, que acho que eu vejo em muitas pesquisas, e acho que é muito importante dizer, é que nas pesquisas em relação à música, musicoterapia, qualquer pesquisa que utiliza a música como uma ferramenta,
maior parte delas fala que a música, em termos de efeitos colaterais, não apresenta, ou tem um efeito mínimo colateral nesse sentido. Agora, outras intervenções, como medicamentos, ou intervenções que são fora dessa parte, né, de saúde, né, pode ter efeitos colaterais. Então, eu acho que um dos processos que envolve uma questão ética, né, no sentido de oferecer algo para alguém, primeiro, não faça mal, né? Primeiro, não cause um prejuízo, né? E eu acho que as pesquisas, né, pelo menos do que eu li a respeito disso, mostra que os efeitos colaterais da música são quase inexistentes nesse sentido. Entendi. Então, Então, se ela te trazer um resultado, uhum, né, mesmo que... Acho que nesse ponto, qualquer resultado é resultado, né? Não dá pra sim, falar que é um resultado minúsculo e tal, né? sim, E então, ela traz um resultado, mas não tem em contrapartida, não é um resultado de um remédio, de um tratamento, é, de uma terapia, mas em contrapartida também não oferece risco, riscos, exato, né, para a exatamente, pessoa. Você comentou agora de musicoterapia. isso. Eu até vou falar aqui daqui a pouco, né, sobre a minha interpretação, Aham. para ver se, enfim, acho que até pode ser até um pouquinho polêmico. Mas vamos lá. Você consegue definir ela? Como que Cara, seria? O que que é a musicoterapia? é, Porque eu já vi isso embalado para vender aham, e eu de um não produto, né? entendi. Assim, Thiago, nos primeiros momentos que eu comecei a estudar, né, sobre isso também, ficou muito confuso pra mim, porque existem diferentes musicoterapias para diferentes autores, né? Tem pessoas que dizem que pode ser um braço, um auxílio para psicoterapia nesse sentido, né? Mas, pelo menos ao meu entendimento nesse sentido, é um processo que envolve a melhora, né, de algum processo que envolva a saúde nesse sentido ou né, estimulação, né, nesse sentido, e que está dentro de um ambiente que possa ser estimulado, né, para a pessoa. Então, assim, a definição vai envolver muito de autor para autor nesse sentido. E é isso que é interessante. Sabe por quê, Thiago? Porque, assim, musicoterapia funciona para todo mundo? É, 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 é uma pergunta, é uma questão que é cautelosa, certo? Por que que eu digo isso? Porque provavelmente algumas pessoas podem falar assim: não, música funciona pra todo mundo. De todas as formas, faz bem pra todo mundo. E é uma questão cautelosa porque não que não funcione, não que não melhore, certo? Mas você concorda comigo que uma fase como a criança, adolescência, é uma fase diferente de uma fase, né, da parte adulta, Sim, né? sim. Então, funcionar, né, para essas distintas faixas etárias são processos diferentes, né? E aí, uma coisa que eu estimulo as pessoas a pensarem nesse sentido é o seguinte: tem um modelo que a gente chama PICOT, PICOT, que é um acrônimo, cada letra significa uma palavra, né? O P significa participante. Então, o que significa isso? Eu vi um estudo que a música melhorou a ansiedade. A primeira pergunta que talvez possa ser interessante da gente fazer é: melhorou a ansiedade para quem? Para uma faixa, né, para adultos, para criança, para adolescente, né, para recém-nascidos. Então, é interessante a gente envolver esse processo de participantes, porque isso torna a informação mais compreendida e mais é, fidedigna, fiel ao que aquilo estava se propondo, Chega entende? mais próximo da realidade, da Isso. verdade ali do tema, né? Aí você pode falar assim: puxa, Thiago, será que musicoterapia funciona para os adolescentes do método musical? É uma pergunta muito bem direcionada. Por quê? Porque a gente está perguntando o que a musicoterapia pode fazer para quem, né? Para o adolescente, né? Aí tá sendo específico. Está sendo bem específico. Então, uma das coisas que envolve desse PICOT é o participante. Quando a gente fala no I, é a intervenção. Ou seja, o que você está propondo, né? O que literalmente está sendo aplicado. E aí que a gente entra numa divergência na questão da musicoterapia. Porque para alguns autores, a musicoterapia envolve um processo de
ensino e estimulação para criança e adolescente. Outros envolvem no processo de musicalização, no sentido de aprender a cantar, aprender a tocar um instrumento. Outros envolvem um processo de como a resposta emocional acontece perante uma música. Então, perceba, existem diferentes definições. Então, a intervenção do Pickett envolve qual é a definição daquilo que eu quero realmente aplicar, certo? O C é a comparação. Então, estou comparando musicoterapia com psicoterapia? Estou comparando musicoterapia com pessoas que não passaram por musicoterapia? Estou comparando musicoterapia com medicamento? Qual que é a comparação que eu estou tendo para ver se musicoterapia pode ser uma ferramenta interessante? Entendi. O vem do inglês, que é outcome, que é resultado. Qual que é o resultado perante todas essas informações? E o T envolve o tempo. Qual é o tempo que gerou o resultado daquela intervenção, né? Por que eu estou falando isso, Thiago? Porque quando uma pessoa, né, pode colocar assim, poxa, a musicoterapia funciona para todo mundo, talvez uma coisa que a gente precisa entender é funciona para quem, o que você está chamando de musicoterapia, qual o resultado que foi, né, esperado dessa situação, o que foi comparado e por quanto tempo foi feito isso. Eu posso dar um exemplo concreto de Sim, tudo isso? sim. Sei que eu estou falando muito aqui, mas... Não. Em 1993, saiu um estudo do efeito Mozart, né? O que é o efeito Mozart? 3 autores ali publicaram uma revista consagrada chamada Nature, e eles aplicaram em estudantes 3 processos distintos, né? Um processo que envolvia o relaxamento, um processo que envolvia uma música específica do Mozart, e um outro que ficou sem qualquer tipo de procedimento, intervenção, certo? Então, nós temos o que a gente chama de um grupo controle, que não tem nada, um grupo que tem relaxamento, e um grupo que tem a música Mozart. E eles pediram para os estudantes resolverem problemas que a gente chama de problemas visoespaciais, problemas que está mais ligado a uma parte não verbal. São problemas, vamos dizer assim, raciocínio, lógica, um pouquinho disso, certo? E o que eles perceberam? Eles perceberam que quando os estudantes estavam sendo apresentados com a música Mozart, aumentou de 6 a 7 pontos do QI do estudante. Então aí começou a polêmica, né? Do tipo, aí tem o efeito Mozart, né? Que a música aumentaria o QI das pessoas, né? A música Mozart aumentaria o QI das pessoas. Aí vem aquele processo do Pickett. Aumentou para quem? Qual foi a intervenção? O que foi comparado? Qual foi o resultado? E quanto tempo? E aí, os autores colocaram que o tempo durou a questão de, vamos dizer assim, de 10 minutos. Mas se você lê o artigo, não dá para entender muito bem como eles chegaram a essa conclusão, né? Então, o que nós temos hoje do efeito Mozart é o seguinte. Qual que é o grande problema de tudo isso? Nós não temos muitas replicações. Então, quando se replica um estudo, muitas vezes se encontra um resultado contrário do estudo. Então, o que foi visto é que na replicação desse efeito Mozart não encontrou uma diferença de QI e coisas do tipo, não estatisticamente significativa. Mas, então, como que se explica tudo isso? Como que faz? A gente precisa de mais estudos, mais replicações para entender sobre esse processo, certo? Por isso que é importante a gente ter essa cautela nas informações, porque eu tranquilamente poderia chegar aqui e falar assim, se você ouvir Mozart, você aumenta 6 a 7 pontos do QI. Aí todo mundo começa a ouvir Mozart e aí fala, Thiago, pra mim não mudou não, viu? Aconteceu alguma coisa aqui que não mudou. Então, realmente, é uma cautela para a gente entender que até mesmo dentro da ciência, nesse sentido, o que pode ser desenvolvido, a gente precisa passar a informação de uma forma muito criteriosa e cautelosa para não dar a entender que, vamos dizer, ouvindo Mozart, você possa aumentar o teu QI. Entende? Entendi. Porque assim, Thiago, falando em musicoterapia, né? Uhum. Qual que é... Nossa, até já peço desculpa antecipado aqui se Imagina. acontecer eu falar alguma besteira. Mas o que eu tinha até então? Né? Então, musicoterapia, uma terapia usando a música.
é uma forma de ensinar diferenciada? É uma forma de ouvir diferenciada? De que tipo de definição seria? E aí, o que que eu penso, né, disso até então, e posso mudar com certeza, né? É minha opinião. Que foi um pacote Uhum, diferente, né? Empacotou com um nome diferente, uhum. uma, Um um conjunto de. conjunto de determinada coisa ali para poder ter algo a mais para se vender, para se, Aham. enfim, para se comercializar. A regra de mercado, natural, legal, né? Uhum, Mas assim, qual que é a minha interpretação? Poxa, se eu quero aprender a origem das espécies, uhum, eu vou lá e estudo Aristóteles. uhum, Se eu quero ter uma terapia com a música, uhum. eu vou lá e estudo música. Sim, Aprendo a cantar, aprendo a tocar um instrumento musical, e esse processo já pode ser. já seria terapêutico, né? Na, Aham, na minha. aham, não tô. Sim. Não, sim. Se eu não sei, o que, Não, que você mas, acha disso? mas foi esse mesmo questionamento que eu tive ao ler esses últimos artigos assim, do que realmente está se chamando de musicoterapia. Porque, veja assim, Thiago, tem como eu posso dizer? Uma, um grau de evidência que a gente chama de pirâmide de evidência, né? E vamos dizer assim, no topo tem uma forma de estudo que se chama meta-análise, que a gente pega vários estudos e a gente tenta extrair desses estudos algumas respostas, né, nesse sentido. E aí, o que eu vi das metas-análises de musicoterapia? Os autores colocando, não existe homogeneidade, ou seja, não existe um consenso das intervenções terem aplicado a mesma intervenção em todas. Um aplicou uma coisa, outro aplicou outra coisa, e assim foi, né? Então, a pessoa ali chamou musicoterapia o processo de ensinar canto e colocou ali. É, porque eu tenho a impressão que se eu colocasse lá uma placa na escola, lá, venha fazer Musicoterapia musicoterapia. pode ser muitas coisas, né? É, Pode tá tudo ser. certo. E pode ser um psicólogo no ambiente musical, não sei, né? É, Então, assim, eu posso estar falando também alguma besteira nesse sentido, Thiago, porque talvez possa ter definições sólidas nesse sentido, definições formais, certo? Mas o que eu vi das metas-análises nesse sentido é que é difícil chegar a algumas conclusões de que a musicoterapia possa funcionar para participantes específicos pelo grau de heterogeneidade, ou seja, do quão de, do quão intervenções diferentes estão se chamando de musicoterapia. Mas isso não acontece somente na música, na psicologia também, né? Quando alguém chama de terapia cognitivo-comportamental, né? Qual protocolo ela está usando? Então, tem pessoas que usam um protocolo adaptado, outras pessoas usam outro tipo de protocolo. Então, isso acontece como uma questão a sempre estar ligado quando ou a um estudo científico, né? Ou um estudo sobre musicoterapia, né? Então, se alguém perguntar assim, Tiago, a musicoterapia funciona? Eu perguntaria, bom, você está perguntando pra quem especificamente? Pra criança? depende. Depende. Depende, salva Não tem tudo. como fugir do depende, né? Mas é um pouco Depende. disso, é um pouco disso. Que legal, Thiago, que legal. Ela teve, fazer assim, a nossa, estamos chegando no final aqui dessa entrevista que tá maravilhosa. Ela tem nós- alguma, alguma relação, algum efeito, ou depende Uhum. no TDAH? Legal. Se a gente for pensar, né, de fases de desenvolvimento, assim, o TDAH é um transtorno que acontece desde o nascimento. É um transtorno que a gente chama de transtorno de neurodesenvolvimento, né? Então, quando a gente fala assim, funciona para o TDAH, alguns estudos, eles pegaram crianças de 6 a 17 anos, né? Então, tem uma meta-análise que tentou ver os efeitos da musicoterapia, né, em pacientes com TDAH. E o que eles encontraram foi que tem um efeito mínimo, mas tem um efeito na questão acadêmica nesse sentido, em processos que são processos da matemática. Novamente, nesse estudo ele coloca o quão a musicoterapia foi uma intervenção distinta. Alguns aplicaram de uma forma, outros aplicaram de outra forma, mas a conclusão que eles chegaram é que tem um efeito mínimo na questão da parte acadêmica, né?
Mas sabe o que eu acho mais interessante de tudo isso, Thiago? Não é propriamente, vamos dizer assim, se como eu posso dizer? Se a musicoterapia mudou o TDAH, né, da pessoa, ou coisa do tipo. Mas, de muitas vezes, dos ganhos secundários que não estão no estudo. Por exemplo, a pessoa começa a fazer música, né? Ou possa, não sei, talvez uma musicoterapia, mas ela possa fazer música. E esse processo que muitas vezes ele tinha um componente mais tímido, inibido, a pessoa, mesmo tendo o TDAH ali, ela começa a ficar mais tranquila, mais solta, né? Então, por mais que especificamente o estudo não trouxe, olha, melhorou na impulsividade, melhorou na hiperatividade, coisa do tipo, os efeitos secundários que nós temos da música são muito interessantes, que talvez não tá num artigo científico ali. Tiago, você falando isso, eu lembrei de um outro ponto, e que assim, cara, tem resultado lá na escola de visível, né, visível, de pessoas que, poxa, entrou ali através de mim, ali, né, tal, e aí você vai vendo a evolução. Os casos que eu tenho, assim, já em memória aqui, são adolescentes. Uhum. Só que não tem TDAH, tem o autismo. Autismo, sim. Não sei que grau e tal, mas tem essa questão. Mas assim, no início, eles entraram ali na escola muito fechado, até assim, no primeiro momento até muito mais, até com o professor, bem fechado, bem, né, introvertido, digamos assim. E depois de um tempo, cara, primeiro só com aquelas aulas mais individuais ali em sala, e depois de um tempo a gente consegue ver a evolução de participar de prática em conjunto, de chegar, zoar a gente lá, de brincar, de puxar assuntos demorados, como, assim, antes passava, já ia direto pra sala e nem olhava para você, e subir em palco também, viu? Olha. Subir em palco, tocar... isso eu vi bastante, assim, bastante, né? É uma escola de música, não é bastante. Mas, assim, casos que, assim, para mim ficou notório, incontestável, e eu percebi ali, não sendo da família, mas alguém que vê 1 ou 2 vezes por semana, eu consegui ter essa avaliação e fico muito contente, muito orgulhoso com isso, cara. Sim, sem dúvida. É isso que, né, em termos da nossa experiência, extrapola um pouco com relação à parte de artigo científico, né? Porque quando a gente vê as coisas muitas vezes funcionando ali na nossa frente, a gente fala, pô, tá funcionando pra pessoa, né? Isso, aí você vê, nossa, ali funciona pra Exato. todo mundo, você... Então, eu acho que de tudo isso, a questão que se afunila não é que, pelo amor de Deus, não é questão de assim, eu não estou estimulando a musicoterapia como um processo que pode ser interessante para alguém, porque pode realmente ser interessante para algumas pessoas. A questão que envolve aqui é de que talvez ela não pode ser colocada como uma coisa que, por exemplo, a pessoa vai fazer musicoterapia e no autismo tem muitas estereotipias. A musicoterapia resolve as estereotipias, sabe? Como se fosse uma coisa que vai ser uma mudança de água para vinho de um processo que muitas vezes ocorre biologicamente de uma forma mais complexa nesse sentido. É um assunto delicado. Aqui a gente não tá dando, assim, né, orientações, né? Pelo amor de Deus. Tá falando de efeitos e tal, né? Sim. Mas em processos assim, não só na música, né? Você falou da sua experiência com teatro. A gente vê que tem ganhos nesse sentido, né? Que a estimulação corporal, a estimulação dessa experiência com a arte, com a música, ela tem ganhos que são, vamos dizer assim, secundários, não que seja menos importante, mas que a pessoa começa a se desenvolver de uma outra forma com as pessoas, com outras, com um instrumento, né? Então ela ganha uma experiência, uma bagagem que talvez ela não ganharia numa escola, dentro de casa, né? Sim. Maravilha, Thiago. Poxa, incrível aí nosso bate-papo, nosso papo musical. E, Thiago, deixa uma mensagem, uma dica aqui, né, que eu vou pedir para você. O que você diria para alguém que tem vontade de aprender a tocar um instrumento, aprender a cantar, mas se sente ali inseguro, tá protelando, não tá...
tem algum recado para dar para essa pessoa? Eu acho que é uma coisa que eu falei aqui, né? Que necessariamente o nosso papel não é eliminarmos esses sentimentos da nossa vida, esses pensamentos, mas irmos em direção a o músico que nós queremos ser, mesmo com esses sentimentos e esses pensamentos. A gente pode ter um pensamento de, puxa, não vou conseguir, sou um fracassado, puxa, não vou dar conta disso, ou um sentimento de medo, vergonha, e que muitas vezes isso possa, de uma certa forma, criar obstáculos, impedir, né? Mas o nosso papel é termos ações, mesmo com essas sensações, mesmo com esses pensamentos, que vão nos direcionar ao músico que nós queremos ser. Bacana, bacana. Tiago, para quem quer, eu gosto bastante de ler e tal, mas para quem quer, por exemplo, assiste esse podcast, achou o assunto interessante, Legal. mas não é especialista, não vai querer pegar um livro de artigos, mas você tem alguma recomendação para a pessoa ampliar um pouco a visão dela em relação a tudo isso que a gente falou? Olha, nossa, boa parte. Uma recomendação literária, uma música, um estudo mesmo, que você... Sim. Nossa, Thiago, que boa parte do que eu me informei, assim, foi com artigos, livros, sim. dessa parte de neurociência, assim. Cara, trazer agora na cabeça eu não vou conseguir, Thiago. Se alguém quiser os artigos que eu falei aqui, eu mando todos. Eu mando em PDF aqui. Mas, cara, eu não vou conseguir trazer pra você. Se você lembrar, depois eu coloco aqui na descrição do livro, sua recomendação ali, do vídeo, né? Porque às vezes dá um branco ali e tal, natural. Beleza, então, Thiago, olha, se você atua na área da psicologia, se alguém que nos assistiu aqui achar legal, quiser te conhecer, marcar lá, você quer deixar como te encontrar? Sim, eu trabalho no Instituto de Neuropsicologia e Análise do Comportamento, eu sou psicólogo, neuropsicólogo por lá. Eu falo assim, eu acho que encontrando o Instituto, a pessoa vai me encontrar e por lá, né, ela pode entrar em contato. Procura lá por Thiago Campoli. Isso, também no Instagram. Também. Isso, no Instagram, Thiago Campoli. E aí você vai... Isso. tá passando lá com o Thiago. Cara, obrigado pelo papo, pela conversa, por todos os ensinamentos, esclarecimentos que você deixou aqui hoje. Eu tenho certeza que isso vai inspirar bastante gente aí. Com certeza. Bom, se a gente já conseguir combater a preguiça, já vai estar funcionando bem aí. Gente, obrigado você que nos acompanhou até aqui. Eu quero agradecer, deixar um grande beijo no coração de todos vocês. E fiquem ligados aí para o próximo episódio do Papo Musical. Não deixe de se inscrever no nosso canal. E também, se quer aprender a cantar, tocar um instrumento musical, mais uma vez, vem para Método Musical. Um abraço.